No primeiro clássico do ano, o São Paulo vence o Corinthians em Itaquera. Conheça como foi a vitória do São Paulo em solo corintiano depois da nossa vinheta. Para você, amiga ligado aqui no YouTube, eu trago mais um vídeo no nosso canal. Vamos falar sobre a vitória do São Paulo diante do Corinthians. São Paulo que quebra o tabu jogando em Itaquera. Mas antes de falar dessa brilhante vitória do São Paulo, peço para que você, claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão, os nossos conteúdos, e fazendo aquele convite, o conteúdo do seu time de coração você acompanha só aqui no nosso Fala Adriano Esporte Clube. O São Paulo consegue a vitória diante do Corinthians. Depois de 18 jogos, o São Paulo enfim consegue vencer o Corinthians na Neoquímica Arena. E um jogo bastante interessante, um jogo bastante movimentado. O São Paulo do técnico Thiago Carpini consegue enfim vencer a equipe do Corinthians jogando em Itaquera. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre essa partida, né? Que é o foco central deste vídeo, é mostrar em detalhes para vocês, mostrar taticamente como o Thiago Carpini consegue a vitória com o São Paulo diante de Mano Menezes, né? O São Paulo Corinthians que tinha muitas dificuldades para sair lá de trás. O São Paulo não apostava numa marcação tão pressão assim, sempre em bloco médio, mas marcando muito forte o meio de campo, ganhando superioridade no meio de campo, dificultando assim o passe dos jogadores do Corinthians. O Corinthians que teve muita dificuldade, mesmo jogando com 3 volantes, o Corinthians não conseguiu a vitória, não conseguia sair de trás do São Paulo. Através da marcação muito forte no meio de campo, o São Paulo então consegue ficar muito tempo com a bola. E aí, a principal jogada durante o jogo que o São Paulo fez foi o lançamento para o Caleri. Foram 2 tentativas até o gol de Caleri aos 19 minutos. O São Paulo que fez uma brilhante partida ontem, muito bem posicionado. Lembrando que o São Paulo é uma equipe que já vem desde o ano passado, é a equipe que venceu o Corinthians ontem. Foi a mesma equipe que praticamente que venceu a Copa do Brasil. O Corinthians ainda está em formação, os jogadores estão chegando. O Corinthians ainda, o Mano Menezes está tentando encontrar a melhor forma, a melhor saída para esse time do Corinthians, mas o São Paulo foi em Itaquera ontem e conseguiu a vitória. A formação das duas equipes, né? As duas equipes entraram em campo praticamente espelhados, né? O Corinthians entrou em campo no 4-2-3-1, o São Paulo também no 4-2-3-1. Mas é interessante pelo lado do Corinthians é o Fausto Vera, né? Por mais volante que seja, o Fausto Vera jogando ali pelo lado direito de campo, fazendo aquela primeira pressão no São Paulo, embora não teve tanto êxito assim, mas ele tentava fazer logo aquela primeira pressão pelo lado direito. O Rojas se aproximando bastante do Roberto para tentar uma tabela. Já pelo lado do São Paulo, o São Paulo no mesmo 4-2-3-1, que é de praxe, esse time do São Paulo joga nessa formação tática. Mais interessante é o Lucas jogando pelo lado esquerdo, né? Ele lado esquerdo, mas sempre trazendo para dentro, o Caleri fazendo aquele facão, passando nas costas do zagueiro sempre, e o Wellington Rato, aquele jogador que deu o passe pro Caleri fazer o seu gol, jogou ali pelo lado direito, e o Luciano flutuando ali entre os zagueiros do Corinthians, buscando sempre a bola, iniciando a criação de jogada. E aí o São Paulo, com essa formação, o São Paulo conseguiu a vitória. No jogo de ontem, o Corinthians nós separamos alguns vídeos para mostrar a dificuldade que tinha o Corinthians para sair de trás, né? O Corinthians tinha muita dificuldade para sair de trás. São Paulo inteligentemente congestionava o meio de campo e dava dificuldade para a equipe do Corinthians, né? São Paulo não subia, não marcava pressão lá no ataque, deixava o Corinthians trabalhar a bola ali, mas quando chegava nessa faixa ali do campo, praticamente ali um pouco na intermediária, o São Paulo começava a avançar o seu time. O Luciano já se preparava para dar o primeiro bote no Caetano, e o São Paulo se posicionava e aí fechava esse bloco de marcação no meio, né? Perceba que o São Paulo fecha com 6 jogadores no meio de campo, ou seja, superioridade total diante dos 2 volantes do Corinthians, né? Então os jogadores aí tira praticamente o passe do Caetano. O Caetano não consegue fazer o passe, vai ser obrigado a dar o passe pro Michael no meio, ele não vai conseguir receber porque o Alisson está muito perto e vai devolver novamente pro zagueiro do Corinthians, que vai devolver pro Cássio, que aí o Cássio vai ser obrigado a rifar essa bola para frente. O São Paulo fez com que o Corinthians se desfazesse da bola. O São Paulo não deu, nesse lance, por exemplo, o Cássio não sem opção de passe, o Cássio não vai dar opção de passe, ele vai ser obrigado a chutar para frente e assim se desfazer da bola. Foi assim durante boa parte da partida, né? Foi assim durante boa parte da partida. Essa característica do São Paulo marcar o meio de campo, não deixar o Corinthians jogar, foi assim essa tônica, né? Mais um lance, praticamente a mesma jogada
com 5 minutos de partida, né? A mesma jogada praticamente, São Paulo marcando naquela mesma posição que marcou na outra vez, ali, um pouco mais à frente da intermediária, dando dificuldades para a equipe do Corinthians, que fica sem o passe, né? Perceba ali a marcação do Luciano ali no Ranieri, aqui embaixo o Lucas marcando o Fausto Vera, e dificulta o passe do Félix Torres, vai ter que recuar um pouco mais atrás. O São Paulo deixava o Corinthians trabalhar e mais uma vez o bloco do São Paulo, dessa vez com 5 jogadores, fecha a marcação, dificulta o passe e faz com que o Corinthians mais uma vez rife a bola. Mais uma vez o Corinthians se desfaz e aí o São Paulo fica com a bola com muita tranquilidade, né? Ou seja, o São Paulo teve essa tranquilidade no jogo de ontem, o São Paulo não deu essa oportunidade do Corinthians de sair lá de trás, que é característico do time do Mano Menezes, essa tentativa de saída de bola lá de trás, mas o São Paulo, muito bem posicionado, dificultou bastante a saída lá de trás do Corinthians. O Corinthians, talvez, como estratégia que o Corinthians não fez durante o jogo, ele tentou fazer só os 32 minutos de jogo do primeiro tempo. Quando o jogo já estava 1-0, o Corinthians marcou a pressão lá em cima no São Paulo, dificultou a saída do São Paulo, e aí o São Paulo teve muita dificuldade de sair lá de trás. E só isso somente aos 32 minutos de jogo, o Corinthians ganhava a superioridade lá na frente. O jogo nesse momento estava 1-0 para o São Paulo tentava sair lá de trás, tentava construir lá de trás. Perceba que o Hugo ele já aproxima ali ele aproxima do Wellington Rato. Os jogadores de São Paulo muito atrás, né? São 4 jogadores do Corinthians contra 3 do São Paulo ali. Vai forçar o São Paulo a perder a bola. O São Paulo tenta sair, o Corinthians fecha a marcação e dificulta ali. Talvez se o Corinthians optasse por esse tipo de marcação alta, o São Paulo teria muita dificuldade. O São Paulo teve muita dificuldade nesse lance, tanto que o Corinthians recebeu ali o Irober dentro da área e finalizou fraco, mas finalizou para dentro do gol. Ou seja, o Corinthians não teve isso durante a partida, a única oportunidade que teve foi essa. O Corinthians de marcar o São Paulo lá na frente, marcar a pressão do São Paulo, mas o São Paulo, a grande maioria das vezes, o São Paulo saía lá de trás. Foi assim que o São Paulo construía a sua vitória. O São Paulo construiu sua vitória através dos lançamentos para o seu centroavante. O São Paulo teve 2 oportunidades antes do gol para que já mostrar para o Corinthians o estilo de jogo que o Carpini queria, né? Sendo lá de trás, com toques curtos lá de trás e o lançamento, bola longa para o seu centroavante, né? Então a gente já começa a ver o São Paulo tocando lá de trás, tentando trazer o Corinthians para o seu campo de defesa, tentando tirar o Corinthians da marcação. O Corinthians lá atrás muito bem posicionado, dá para ver ele pela marcação, muito bem, o jogador do São Paulo muito bem posicionado, mas aqui embaixo, na esquerda da sua imagem, você vê o Caleri, né? O Caleri ali, já entre os zagueiros do Corinthians, ele ali na expectativa, porque sabe que vai dar aquele passe lá pro lado direito, ele vai correr pelo lado direito, vai esperar o passe, vai aguardar o passe do Rafinha lá de trás para tentar a jogada. Então o São Paulo, aos 11 minutos, tentava essa jogada e mostrou pro Corinthians esse estilo de jogo seria o jogo do São Paulo, né? Tentativa de espetar da bola pro seu centroavante. Já no minuto 15, e se você estiver gostando do vídeo, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores de Corinthians e de São Paulo. Já no minuto 15, o São Paulo faz praticamente a mesma jogada, trabalhando lá atrás, tentando trazer o Corinthians não subia sua marcação, ficava ali também marcando em bloco médio, ali você vê com 5 jogadores do Corinthians marcando a saída de bola do São Paulo, mas sem pressão nenhuma. O São Paulo conseguia tocar a bola com muita tranquilidade. O Corinthians não pressiona a marcação do São Paulo. O São Paulo tem facilidade de tocar a bola, tem tranquilidade de tocar a bola. O Rafinha tenta encontrar o Caleri, e o Caleri vai dar o passe ali nas costas do Caetano praticamente e vai sair para tentar fazer o gol, mais um lance que o Corinthians poderia ter evitado, né, durante a partida, e o São Paulo deu mostras já em 2 lances, que seria esse tipo de jogada que o São Paulo apostaria na partida, né? Ou seja, o São Paulo apostava para o seu centroavante, dificultava a saída de bola do Corinthians, essa era a tônica do primeiro tempo, né? E aí, aos 19 minutos de jogo, o São Paulo faz o gol, já numa bola bem trabalhada de trás, né? O São Paulo trabalhou bastante essa bola ali de trás, o Corinthians até que esboçou uma marcação um pouquinho mais alta nesse lance, ali eram 4 jogadores do Corinthians, marcando os 2 volantes do São Paulo. O Corinthians sabe que os 2 volantes do São Paulo é o que dão tônica para o time do São Paulo, é o que sai jogando pro jogo, mas deixou o Arboleda livre, né? O Corinthians não pressionava o Arboleda e também não pressionou o homem da bola, que é o Wellington Rato lá em cima. Ele que vai receber a bola, ele que vai dar o passe pro Caleri, né? O Hugo muito longe da marcação do Wellington Rato. O Arboleda teve tranquilidade para receber essa bola, esperar a movimentação do Wellington Rato. E o Wellington Rato recebe essa bola e aí, nas costas da zaga, a movimentação do Lucas que é interessante. O Lucas, ele se passa a movimentar para o meio, ele sai da esquerda e movimenta para o meio, e o Caleri, que não aparece na imagem, e o Caleri aparece na posição onde o Lucas está, que é a posição do lado esquerdo. E aí o lançamento preciso do Wellington Rato
para o primeiro gol do São Paulo do jogo aos 19 minutos, um belíssimo lançamento nas costas das defesas do Corinthians, ele domina entre os dois zagueiros e aí ele não perde dentro da área. Seria então o primeiro gol do jogo. O São Paulo marca 1-0, o São Paulo aposta nas bolas longas, o Corinthians com dificuldade de sair de trás, o Corinthians não teve nenhuma chance clara de gol, era mais bolas aéreas, bolas alçadas na área para tentativa de cabeça. O Corinthians não teve tantas oportunidades assim. O São Paulo, então, no primeiro tempo consegue fazer 1-0. Aí o Corinthians, aos 42, o Corinthians acaba perdendo o seu zagueiro, o Caetano acaba sendo expulso, e aí dificulta mais ainda, que já era complicado, acaba ficando pior. Na chegada do segundo tempo, o São Paulo começou a apertar a saída do Corinthians na frente, né? O São Paulo começou a apertar a saída do Corinthians, aí o Wellington Rato já vai dando bote ali em cima do Hugo. Você perceba quantos jogadores do São Paulo estão no campo de ataque do Corinthians, são 6 jogadores do São Paulo no campo de ataque do Corinthians, aí o Moreira já aproxima o Romero, o Corinthians fica sem saída de bola, aí o Pablo Maia recupera, entrega a bola para o Luciano, e aí o São Paulo quase marca o gol, aí o Calera vai fazer a parede, e o Galopo acaba chutando para fora em escanteio. Após esse lance, o gol do São Paulo sai, né? Um cruzamento do Rato vem na área, e aí o Luiz Gustavo sobe livre de cabeça para fazer o gol do São Paulo. O São Paulo então marcava 2-0 já no início do segundo tempo, dando mostras que seria, né, o São Paulo jogando muito bem taticamente. O Carpini montou um time bastante interessante com as peças que tinha. O Carpini já jogava assim no Juventude, né? Essa característica do Carpini de rapidamente estar no campo de ataque, sempre com bolas longas, né? Tentando achar ou os pontas ou até mesmo o centroavante, que no meu caso o Calera, que é um jogador bastante brigador, né? E foi assim que o São Paulo acabou achando o gol. O Corinthians só foi sair no lance assim que o São Paulo faz o segundo gol. O Yuri Alberto tem essa oportunidade, né? A falha do Arboleda ali, ele acaba passando pelo Diego Costa e batendo na trave do Rafael, né? E no finalzinho da partida, o Corinthians ainda marcou o gol ali com o jogador Arthur Souza. Já no final ali, praticamente, o Corinthians tentou marcar, mas não conseguiu. No segundo tempo, São Paulo muito tranquilo, São Paulo tocou bastante a bola, São Paulo usou a mesma estratégia do primeiro tempo, sempre de bola longa, tentando achar o Calera no segundo tempo. O Corinthians muito bem postado atrás, porque já perdia por 2-0, não queria apostar muita coisa, e só no finalzinho mesmo que o Corinthians tentou buscar alguma coisa ali, mas aí já era tarde demais, o São Paulo já estava com a vitória praticamente garantida, e assim o São Paulo venceu a equipe do Mano Menezes, venceu a equipe do Corinthians. O Carpini então vence, né, a batalha contra o Mano Menezes, um duelo interessante de treinadores. O Carpini com um esquema tático bastante definido desde o começo, né? Era bola longa para o seu centroavante, mostrou isso aos 11 minutos e também aos 15, e aí o gol saiu aos 18. Ou seja, o São Paulo mostrou para que veio, fechou a marcação, cresceu o meio de campo, né? Dificuldade que o Corinthians tinha de sair no meio de campo. São Paulo fechou aquele meio de campo ali, e aí teve muita dificuldade a equipe corintiana de sair lá de trás, e o São Paulo aproveita e consegue então a vitória. Agora é com você, torcedor do Corinthians e também torcedor do São Paulo. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa partida. Conta pra gente nos comentários. Diz pra nós o que você pensa dessa partida. Você corintiano deve estar de cabeça inchada, você São Paulino deve estar bastante feliz, mas é muito importante a sua opinião. Vem com a gente aqui no nosso Fala Adriano Esporte Clube, que hoje mostramos a vitória, né? A queda do tabu. A queda do tabu, o São Paulo vence a equipe do Corinthians jogando na Neoquímica Arena, e aí esse foi o tema central do nosso vídeo. Nosso Fala Adriano Esporte Clube tem uma meta. Temos uma meta em 2024 e, claro, contamos com você, com seu compartilhamento, contamos com seu like e, principalmente, contamos com a sua inscrição. Hoje falamos, então, da vitória do São Paulo diante do Corinthians, quebrando o tabu, jogando na Neoquímica Arena. Nosso Fala Adriano Esporte Clube fica por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá, então. Tchau, tchau.